começar a nossa simulação de entrevista de processo seletivo. Ícaro, você pode me contar uma vez que você falhou e como que você lidou com essa situação? É, assim, acho que falhas ao longo da carreira tem, tem várias para colecionar, e acho que sempre traz algum aprendizado, e eu tento sempre focar nessa parte do aprendizado. Eu acho que uma que me marcou muito foi bem no começo da carreira, a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar de forma remota, e era para uma empresa dos Estados Unidos. Então eu tinha uma dificuldade grande com a comunicação ali, porque era minha primeira vez trabalhando falando inglês, então já tinha meio que essa barreira. E também tinha a questão da inexperiência do trabalho remoto, de carreira mesmo. E eu sinto que eu não me comunicava tão bem, assim, onde estavam minhas dificuldades e tal. E às vezes também em relação à própria rotina de trabalho. Eu lembro de uma vez que eu tomei uma bronca, assim, da minha liderança, porque ele precisou de mim no momento específico do dia, só que como era remoto, eu tinha programado fazer outra coisa, estava na casa da minha avó, nem estava com o computador. E eu não avisei isso, não me comuniquei direito. Eu lembro que foi uma bronca que me marcou muito. Falei, nossa, eu vacilei aqui mesmo, né? E acho que essa foi uma que me marcou bastante, assim. Aproveitando que você trouxe essa pegada do feedback, você lembra de um feedback que gerou o maior impacto assim na sua carreira? Eu acho que feedback é difícil falar o que gerou maior impacto, assim, né? Porque sempre feedback mexe com você, assim, às vezes pro lado bom, às vezes até pro lado ruim também. É, mas eu lembro de acho que um feedback específico, é que eu vou até puxar a sardinha pro lado do entrevistador aqui, que foi quem me deu o feedback. Mas eu lembro que uma época que eu estava com muitos projetos para fazer e querendo fazer muita coisa e animado com o trabalho e tal. Só que eu percebi que com esse feedback que eu estava às vezes aceitando muitas coisas que eu deveria recusar, assim. Então um simples falar um não, às vezes eu percebi que eu tinha essa dificuldade. E eu acho que isso virou uma chave assim para mim de falar não sem ter medo também, porque às vezes a gente fica pensando que eu tenho que aceitar tudo aqui, porque se eu recusar, sei lá, tô no meu trabalho, às vezes isso vai ter alguma consequência negativa. Só que às vezes é importante você saber a hora de falar não e focar naquilo que você tem que focar mesmo. Acho que até hoje eu uso isso, até como exemplo, essa semana mesmo eu decidi é, abandonar um projeto que eu estava planejando desde o ano passado, que eu ia fazer no começo desse ano, porque eu percebi que eu estava com medo de dizer não para ele. Assim, às vezes é até para você mesmo, no meu caso. Mas eu acabei decidindo que eu não ia fazer esse projeto e focar em outra coisa que era mais importante. Eu acho que isso me dá um reflexo desse feedback que teve lá atrás. Legal, fico feliz. Que o feedback meu gerou um tamanho resultado. E até abrindo parênteses aqui, comentando um pouco sobre o teu perfil, tá? Me permite aqui, cara. Ah, Certo, claro. que o Ícaro ele tem um perfil que toda liderança quer e gosta, que é de uma pessoa super proativa e que se alguém levantou uma bola de algo que precisava ser feito e o Ícaro tinha as skills necessárias e o conhecimento necessário, muitas vezes ele, pô, eu vou resolver isso aqui. E aí começou a colecionar diversos projetinhos, né, ou colaborando com uma área totalmente longe da que ele estava atuando de fato e seria cobrado pelos resultados, né, no final das contas. Isso é uma skill maravilhosa, né? É muito bom ter isso, ter alguém proativo, ter alguém que se coloca à disposição para atuar. Mas aí entra essa questão do saber equilibrar os pratos, né? De conseguir, pô, mas eu posso, eu tenho skill, mas cabe, né? E, então é um pouco disso. Eu acho que isso é um pouco de maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, né, Icaro? É, eu acho que passa por várias coisas, né? Até de coisas da vida pessoal mesmo, que eu acho que eu tenho essa dificuldade de falar não de forma geral. Mas no trabalho, aí afeta muito, porque você está sendo cobrado por resultados, né? Tem esse ponto. Então, acho que é importante. E quando assim, a gente vive numa sociedade capitalista onde as empresas acabam olhando para essa pessoa como sendo um asset, né? Como sendo um de grande valor, essa pessoa super proativa que faz um monte de coisa. Então, se essa pessoa não se cuidar,
ela vira centro de requisição. Porque como ela diz sim para tudo, então significa que ela tem alta disponibilidade para aceitar grandes cargas de trabalho, né? E que É, muitas vezes vai acarretar ou no trabalho principal dessa pessoa ou até na vida pessoal, né? Porque a pessoa vai deixar de descansar, por exemplo. Isso a curto prazo pode ter um resultado ótimo para a empresa, mas no longo prazo pode ter um resultado tão ruim para a empresa, porque essa pessoa pode cansar, inclusive da companhia, né? Porque ela pode ficar tão estagnada, tão estafada ali que não quero nem mais saber dessa empresa. Mas é um pouco disso. sim. E volta lá no que a gente falou mais cedo, né? Sobre não correr a maratona. Como é que é? Não correr os 100 metros, correr a maratona. Porque você diz sim pra tudo, é como se você tivesse o tempo inteiro nos 100 metros ali, a cada hora pegando uma coisa nova pra fazer e É. dificultando. E vai também naquilo que a gente falou de contexto. Tem momento da carreira que é super interessante fazer isso, né? Porque essa pessoa ela cria visibilidade, ela ela vira referência dentro do time, vira referência dentro da empresa, né? Então tem momentos da carreira que você pode se dar ao luxo de dizer vários sims, porque você quer crescer rapidamente, né? Então é inevitável que uma pessoa que diz vários sims e resolve, né? A gente dizer sim não resolveu o problema também, né? É dizer sim e ser capaz de resolver o que está dizendo sim. Exato. Ela ganha esse destaque, né? Mas tem que ter esse discernimento de quando deu, agora tá bom, já tenho o meu reconhecimento, agora eu vou focar aqui de novo. Ícaro, você pode contar sobre um projeto técnico complexo que você trabalhou e como é que foi? Posso. É um projeto que me marcou, assim, que foi complexo. Ele teve partes complexas e partes que não eram tão complexas, assim. Vou explicar por quê, mas foi um projeto que me marcou muito. Foi um projeto quando eu trabalhava numa empresa uma software house que desenvolvia projetos para outras empresas, e eu peguei esse projeto que ele era de um grande banco, e esse banco ele era o cliente principal da software house que eu trabalhava. Só que esse projeto que eu peguei, ele era um projeto paralelo, não era o principal. O principal projeto que ele tinha, que essa empresa tinha, era o aplicativo de banco mesmo, né? Aplicativo bancário desse banco. E aí esse projeto paralelo que apareceu era de uma outra área dentro da empresa, de área de seguros, e eles queriam tipo um sisteminha para poder tipo um ranking dos vendedores de seguro, uma coisa assim. Então era um projeto que não era tão complexo em relação à tecnologia em si, porque era uma coisa que qualquer pessoa que está estudando há um tempo consegue fazer. Assim, a aplicação em si não era tão complexa, mas se tornou complexa porque foi um projeto que eles pediram, contrataram uma outra empresa para fazer, e essa outra empresa entregou o projeto todo zoado, e não conseguiram implantar o projeto dentro do banco, porque o banco tem uma infraestrutura que aí entra a complexidade, assim, questão de segurança e tal, dentro de uma infraestrutura de banco, é bem complexo. E aí esse projeto caiu na minha mão e eu tinha que primeiro consertar as cagadas que o pessoal fez no código lá e depois conseguir implantar isso dentro da empresa. E aí foi um desafio bem grande, onde eu colecionei algumas falhas nesse projeto também, mas no final deu certo, assim, que eu consegui é, não gerenciar, mas trabalhar em equipe com outras pessoas, sendo o principal desenvolvedor ali, para a gente conseguir primeiro consertar o projeto, colocar ele para funcionar e depois implantar no banco. E aí essa parte que acho que foi bem complexa, que eu não tinha também conhecimento, mas aí foi o caso de ter que ir lá no banco mesmo, conversar com pessoas, então foi um desafio interessante, assim, que eu consegui, que depois que deu certo, eu me orgulhei de ter feito. E qual foi sua maior conquista profissional até aqui? Eu acho que foi ter conseguido dar o passo para começar o meu próprio projeto, né? Que foram várias coisas que aconteceram. Acho que primeiro foi ter conseguido juntar experiência suficiente para hoje em dia me sentir confiante para poder ensinar outras pessoas. Acho que tem esse fator. E tem o fator financeiro também, porque começar um projeto significa. Normalmente você não começa um projeto já ganhando dinheiro. Então, eu consegui fazer uma reserva financeira que me deu a oportunidade de poder dedicar
meu tempo para esse projeto. Então, acho que esse foi o meu maior orgulho, assim, ter conseguido chegar nesse ponto da carreira onde eu consegui, assim, lógico, com muita ajuda, mas também com muito do meu próprio esforço, assim, ter conseguido me dar esse luxo de empreender, vamos dizer assim. E voltando àquele tema de inteligência artificial, você até respondeu mais um pouquinho, mas eu te pedi para responder em completude. Como você acredita que a inteligência artificial irá mudar o dia a dia de um desenvolvedor? Beleza. Eu acho que, como eu falei antes, né, eu acho que é uma. Eu vejo não de uma forma pessimista, mas nem também um falso otimista ali, né, nem otimista demais. Eu acho que tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a vantagem principal é o aumento da produtividade. Eu acho que as tecnologias de inteligência artificial elas vão cada vez mais fazer parte do dia a dia da pessoa que mexe com software, seja para te ajudar a desenvolver mais rápido, ou seja, para integrar essa inteligência artificial nos produtos que você desenvolve também. Então, ela vai estar cada vez mais presente, e eu acho que isso acaba gerando muitas oportunidades, e na questão da produtividade te ajuda a produzir mais. Eu acho que isso é um ponto positivo. No ponto negativo, eu acho que tem algumas coisas que eu vejo, eu acho que a questão da certa ameaça que tem de, se eu tenho um desenvolvedor muito produtivo, talvez isso pode ser uma ameaça pensando que no futuro podem existir menos vagas. Eu vejo esse lado. Mais uma vez, não é uma coisa que existe nenhum estudo, então é mais um feeling, uma opinião. E outro lado que eu vejo negativo, e aí entrando um pouco até na parte de educação, eu acho que você pode acabar ficando mal acostumado com algumas coisas ali, né? Por exemplo, o Copilot, quando está no seu editor de texto, muitas vezes ele sugere, ele lê o seu pensamento aí, você quer fazer uma coisa, ele já está 2 passos na sua frente, já sabe o que você quer fazer. Isso ajuda muito na hora que você tem que desenvolver rápido. Na hora que você tem que aprender, às vezes é melhor você dar um passo atrás, né, desligar o Copilot ali e realmente pensar na lógica. Então, acho que tem essa questão também que pode ser um lado negativo. Quais ferramentas que você já utiliza? Hoje eu uso o ChatGPT. Eu acho que ele é o único que eu paguei mesmo. O Pro eu pago ele porque eu acho que vale a pena. E eu gosto muito de brincar com as APIs da OpenAI. Já fiz bastante coisa assim, mais de brincadeira, mas ainda não fiz nenhum projeto que está em produção que usa essas APIs. Aí eu uso dentro do VS Code o Copilot, que se eu não me engano ele usa o ChatGPT por trás também, mas ele é bem legal. Esse V0 que eu falei da Vercel eu já usei para algumas coisinhas pequenas, mas nada em produção também. E o que mais? Eu gosto também de brincar com aquelas de geração de imagem, assim, já brinquei com algumas APIs, assim, de gerar imagem, mas tudo testando. Igual eu falei, eu sou muito criativo, né? Tenho muitas ideias, então eu sempre estou testando alguma coisa diferente, assim. Mas acho que é isso. Legal. Trazendo até uma informação extra, que hoje mesmo eu vi um post que falava que, por conta da inteligência artificial, os códigos que foram feitos, utilizados no ano passado, usando o Copilot e outras ferramentas, eles tiveram o dobro de alteração depois do commit, em relação a códigos feitos apenas pelos desenvolvedores. Isso é uma métrica, né, utilizada, não lembro qual é o nome dessa métrica, mas é uma métrica de o quanto um código que vai para produção ele sofre alteração posterior, porque isso a longo prazo, a médio prazo, já tem questão de produtividade envolvida, porque significa que subiu algo que não necessariamente era a versão ideal, justamente porque muitos desenvolvedores estão acreditando em tudo que o Copilot ou uma inteligência artificial cospe de código, sem fazer as validações necessárias, e que isso acarreta depois em ter que voltar para aquele código e refazer alguma coisa. Interessante. Eu acho que isso é um exemplo muito bom, assim, até para pensar na questão do contexto, né, que a gente está falando desde o começo. Porque em alguns momentos você pensa assim, tá voltando o código para eu refazer, quer dizer que isso está gerando retrabalho, é uma coisa ruim. Mas às vezes esse código subiu muito mais rápido para testar alguma coisa. Então, às vezes, se é uma empresa pequena, uma startup que está testando coisa, às vezes vale a pena se passar por esse lado. Por isso que eu sempre falo assim, que é difícil falar que uma coisa é ruim ou é boa, assim, sempre vai ter que pesar. Se você está numa empresa que tem um software que roda há anos, que é bem é o core da empresa ali, né? E você está subindo o código que depois você vai ter que ter retrabalho, aí é péssimo. Talvez era melhor você ir mais devagar.
Mas se é um produto novo que você está testando, eu acho que é bom, às vezes, dependendo, você manda tudo que tem ali para mandar, testa, famoso teste em produção, quebra as coisas, depois corrige. Então acho que pode ser bom, pode ser ruim, né? E qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? Essa é boa, já pensei sobre isso algumas vezes. Quando eu fui entrar na faculdade, eu tentei fazer o FMG, que é aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, tentei a USP em São Paulo. E aí eu passei na USP. E aí foi aquele momento assim de tomar uma decisão, não, tem que mudar de cidade, mudar tudo. E no final das contas eu resolvi ficar mesmo. E hoje em dia eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Inclusive conhecer a Maria foi logo depois disso, então acho que se eu tivesse ido para lá teria sido uma vida completamente diferente que eu teria hoje. Então acho que eu sou grato por isso. Às vezes eu fico assim curioso, como é que será que seria, né? Tipo, pensando. Mas eu sou grato por ter decidido ficar. Por curiosidade, o que te fez não fazer USP? Eu acabei passando também na UFMG depois. E aí eu pensei, não, em relação à universidade em si, a escolha, as duas eram muito boas para o que eu queria. E aí tinha a questão da família, principalmente, assim, de estar perto dos meus pais, né? Minha família toda é daqui de Belo Horizonte, meus irmãos também. Eu acho que eu iria viver uma vida bem mais desconfortável e talvez um pouco mais triste longe da minha família. Eu acho que isso pesou muito. Legal. Ícaro, chegamos ao fim da simulação aqui. Eu posso dizer que eu te contataria. Bom saber, então não tô tão enferrujado assim. O pessoal que vai assistir tem muitos insights. Eu gosto muito de fazer essa parte porque a gente consegue. Eu gosto de abrir alguns parênteses, né, para a gente aprofundar em alguns temas, como a gente foi fazendo aqui, mas dá para tirar muito insight ao ouvir alguém respondendo essas perguntas, né? Quer conhecer mais sobre a carreira da pessoa entrevistada? Assista o episódio do podcast do Entrevista Aberta, card aparecendo na sua tela ou utilize o link nos comentários. Até breve!